Bom, pessoal, aqui é uma das formas de se passar o bicarbonato na pele. Tá a manta de tocinho comum aqui, tá? Gordura com pouquíssima carne e tal. Aqui não tem muita quantidade, não. É no olhômetro mesmo e é polvilhado um pouquinho só de bicarbonato de sódio, tá? Pouca coisa mesmo. Se fosse por peso, seria 20% do peso da pele. 20% do peso da pele, não, perdão. 20% do que iria de sal na pele, tá? É só isso aqui. Esse pouquinho espalhou, tá? Espalha e aí ela vai descansar. Mostra ali, Paulo. Ela vai descansar 10 minutos ali, essas aí já foram passadas, tá? Ela vai descansar 10 minutos, aí vai ser tirada a gordura e separada a pele da gordura, mas nós vamos mostrar isso. Bom, pessoal, continuando o passo a passo do tocinho comum até o torresmo, aquelas mantas que foi passado só o bicarbonato na pele, agora foram tiradas em pele. E a minha titular de tirar essas tiras é essa faca chefe artesanal em D2, tá? Então agora é só passar em tiras. Aí ela vem para cá e daqui agora eu vou tirar a gordura, mas nós vamos mostrar. Bom, pessoal, dando sequência do tocinho comum ao torresmo passo a passo, aqui as tiras e essa é a minha titular de tirar a gordura. E é bem simples. É só entrar com ela. E deixar a pele. Essa breaking knife facilita bem esse serviço. Cabral, você poderia estar usando a cimitarra? Até poderia, mas a folha dela é mais larga, não sai tão perfeito, não fica tão fácil o serviço, tá? Com a breaking knife, que é uma folha mais lisa, mais fina, perdão, ela faz isso com bastante facilidade. E se alguém está se perguntando, nessas mantas de tocinho, tanto para tirar as tiras, quanto para tirar a gordura aqui, separando da pele, não foi usada a Shaira lisa nenhuma vez, porque eu não vi necessidade. Aqui, as peles só, que nós vamos picar e depois nós vamos mostrar, e aqui a gordura retirada, que depois também nós vamos mostrar picando. Bom, quando a tira está um pouco mais grossa assim, eu normalmente dou uma pequena fatiada. Esses pedacinhos de gordura que vão apurar a gordura do tocinho e fazer aquilo que eu chamo de torresminho de gordura. Eu não tiro esses pedaços de carne porque isso dá um sabor extra no torresminho de gordura. E se alguém estiver se perguntando quantas vezes eu usei a Shaira lisa, para essa quantidade de gordura aqui fatiando desse jeito, foi umas 3 vezes. Essa faca ela tem 60 de dureza, é em D2, e é por isso que ela resiste bem ao trabalho. Quando
tira de gordura é mais fina, aí não precisa fatiar pela metade, é só tirar os cubinhos. O bom de você trabalhar com uma faca bem afiada durante todo o tempo é que você não cansa o pulso, o braço, o cotovelo, o ombro. O trabalho rende. E fica bem feito. Depois nós vamos mostrar a pele, mas é o mesmo processo basicamente. E aí nós vamos mostrar o tempero. Bom, pessoal, isso aqui é para picar as peles, tá? Quem está se perguntando, a chaira foi usada umas 4 vezes. Tá? A chaira lisa só para realinhar o fio. Na verdade, não é que eu senti tanta necessidade, mas para prevenir ele de rolar muito. E outro detalhe, gente, quando for afastar os pedaços, nunca afastem com o fio, tá? Usem o dorso da faca, que isso ajuda ele a não rolar tanto. E outra coisa, não indexem a faca com o dedo indicador aqui para cortar. Por quê? Porque depois de muito tempo de trabalho, seu dedo vai ficar doendo. Simples assim, é só agarramento de força. Pronto. Aí esse é o resultado das peles. Depois nós vamos mostrar temperando, que não tem segredo, e os outros passos. Bom, pessoal, de pele rendeu 2,6 kg, então vão cerca de 15 gramas de sal por quilo, tá? Não vai mais bicarbonato. Bicarbonato foi só aqui do início, no dorso, né, na parte da pele. Nós vamos misturar isso aqui. E aqui de gordura rendeu 6 kg de gordurinha. Aqui também vão 15 gramas de sal por quilo. Tá? Aqui não entra bicarbonato, gente. Até poderia entrar, ela ficaria até um pouco mais crocante. Mas tem um detalhe: se você coloca bicarbonato na gordura, depois, no apurar a gordura apurada, ela não talha, ela fica líquida. Ah, isso é problema? Não, não chega a ser problema, mas a gordura talhada, eu acho que conserva melhor. Torresmo, carne, é por isso que eu não coloco bicarbonato nessa gordurinha. Ela ficaria até mais crocantezinha, mas aí a gordura não talharia. Eu também coloco um pouquinho de molho de pimenta, só para dar um gostinho, mas isso é a gosto, tá? Isso é só dependendo de cada um. Basicamente o tempero para a pele é 20% de bicarbonato do sal, ou seja, se eu usei 15 gramas de sal, vai cerca de, aquela polvilhada dá cerca de 3 gramas por quilo de pele, tá? E aqui os 15 gramas também de sal, e só não vai bicarbonato para permitir que a gordura talhe depois que esfrie. Depois nós vamos mostrar o processo de forno e fritagem, pelo menos da gordurinha. O torresmo não tem segredo, depois dele ir ao forno eu vou mostrar. Ele fica conservado na gordura e quando quer comer é só jogá-lo na gordura quente que ele empipoca e cresce todinho. Pessoal, eu esqueci um detalhe. Eu tenho por hábito, tá? Levar isso, botar numa sacola e levar para a geladeira por pelo menos 12 horas, tanto a gordurinha quanto a pele. Dá diferença? Gente, se fizer direto, eu acho que vai funcionar também, só que até por questão do tempo, eu sempre preferi ensacolar e deixar na geladeira por pelo menos 12 horas, ou seja,
Eu estou fazendo isso num sábado à noite. Domingo de manhã é que isso vai para o forno para começar a apurar a gordura e depois ela acaba de ser frita na panela. A pele vai só ao forno. Eu vou mostrar esse processo todinho para o pessoal saber o ponto, tá? Mas ela também irá para a geladeira por 12 horas, ou seja, só amanhã de manhã que ela vai ser preparada no forno. A boa parte da fritura, vamos dizer assim, adiantada, já soltou muita gordura, vai para a panela agora. Depois que tudo estiver pronto, aí eu acabo de fritar na panela para chegar no ponto do torresmin e para depois fazer a pele. Isso nós mostramos mais tarde. Bom, pessoal, retirado do forno, essa gordurinha, tá? Ela sai nesse ponto, ela fica nesse ponto. Ela poderia ser usada assim, tá? Ela poderia ir para um feijão e tal, mas ela tá com gordura ainda. Então ela vai acabar de ser chegada no ponto, ou seja, ela vai dar uma torradinha fritando agora. Agora ela vai para a panela com gordura para fritar um pouquinho, para perder essa gordura, esse excesso de gordura, para ficar torradinha e tal, para você poder comer como tirar gosto, num arroz, num feijão, etc. Tá? E rendeu 2,6 kg de gordura, que deve dar aproximadamente quase 3 litros de gordura. A pele, depois de passada pelo forno, que nós vamos mostrar, vai vir para cá. E essa gordurinha vai ser frita, né? Para poder guardar no congelador. Dessa forma ela poderia ir ou para o congelador ou para a gordura. Mas ela vai ser frita para ficar mais torradinha, como se fosse um biscoitinho. Nós vamos mostrar isso. Bom, pessoal, esse é praticamente o ponto da fritura, quando ela quase para de sair borbulha. Olha, ela está praticamente parando. Não tem questão de tempo. Porque quando ela para de sair borbulha, significa que a água evaporou toda, tá? Então aqui ela ainda tem um pouquinho de água, ela vai ficar um pouquinho mais. Tem que ter muita atenção nesse ponto, porque senão ela passa do ponto e chega a amargar um pouquinho, tá? Então, assim que parar de sair borbulha, eu vou tirar, e aí a gente usa esse tipo de escumadeira maior, que tira a maior quantidade por vez, sem ficar deixando muita quantidade para trás. Mas o ponto da fritura, para ela ficar crocante, é esse aqui, tá? Ela está praticamente parando de sair borbulha. Assim que parar, eu tiro. E mexer o tempo inteiro para ela fritar por igual, para não queimar um lado e o outro não ficar tão bem fritinho. É só esse o segredo. Bom, pessoal, esse é o resultado depois de frito, né? Ela reduz mais ainda a gordura e ela fica um torresmin, né? Esse é o barulhinho dela. Então fica de tirar gosto. Agora eu vou fazer as peles, depois nós mostramos. E aí esse torresmo vai ser pronto para o aniversário da mãe no final do mês. Mas se eu fizer antes, eu mostro. Bom, pessoal, esse é o ponto de tirar as peles, é quando ela começa a empipocar, tá? Se quiser, pode deixar fritar um pouco mais, mas aí ele cresce um pouco menos na hora da fritura final. Nesse ponto aqui, ele vai para a gordura ali. E aí, quando for preparar o torresmo, é só tirar e jogar na gordura quente. Aqui ele já vai para a gordura. Bom, pessoal, esse aqui é aquele torresmo que saiu do forno, já tem uma semana que está na lata, tá? Eu vou fritar uma amostra só para a gente ter uma ideia de como é que ele vai ficar, para não ter nenhuma surpresa no dia do aniversário da mãe. Então, hoje é só uma amostra dele. Vocês veem, não tem nada agarrado um no outro, nada disso. Então, nesse ponto aqui, agora eu vou pôr para esquentar uma gordura.
No dia do aniversário da mãe eu vou usar um óleo novo, porque ele fica mais sequinho. Mas aqui eu vou usar uma gordura já usada, já até um pouco queimada, porque é só um teste, para a gente ver como é que ele vai se sair. Aí quando eu jogar na gordura, eu vou mostrar jogando na gordura e depois dele pronto. Acabou de acender o palito, olha lá, queimado. Agora nós vamos jogar o torresmo. Seria o ideal uma panela maior, né? Eita! Ele podia ter assado um pouco mais para espirrar menos, mas assim ele cresce mais. Seria fritar numa panela maior e mais alta. Eita, ele tá com muita água. Eu podia ter deixado ele secar mais, que aí ele espirra muito menos, aliás, não espirra. Eita! Mas, se for o caso, eu levo ele mais um pouco no forno antes de fritar. Mas vocês veem como é que ele cresce. É só ficar movimentando para ele fritar por igual, para ele não queimar um lado. A hora que parar de sair borbulha e ele tiver um pouco mais avermelhado, está no ponto. Ou pode tirar um pouco antes, se a pessoa não quiser ele desmanchando. Porque esse ponto que ele para de borbulhar e está um pouquinho avermelhado, ele desmancha na boca. Bom, pessoal, esse é o ponto do torresmo aqui para casa, para a mãe, que é quando ele desmancha na boca, só para os amigos terem uma ideia. Ó. Sequinho. E ele mais avermelhado assim, literalmente, ele desmancha na boca. Se você quer ele um pouco mais firme, é só tirar quando ele para de borbulhar, mas ainda não avermelhou. Ele vai ficar um torresmo mais consistente. Isso depende do gosto de cada um, tá? E como eu falei, para ele espirrar menos, é só eu voltar ele para o forno para ele secar um pouco mais, que ele está com muita água. Mas nesse ponto, é a água dentro dele, quando ela aquece e dilata, que faz ele crescer. Então, talvez eu nem faça isso, porque ele está muito bom, está muito saboroso e literalmente desmanchando na boca. Qualquer pessoa que tenha sensibilidade no dente, use aparelho, alguma coisa, pode comer, porque ele vai desmanchar na boca. Não é aquele torresmo que você tem que fazer força para mastigar. Eu espero que os amigos tenham gostado e façam. Ei!